Show, obrigado. Grande prazer, grande honra. Valeu. Grande honra poder compartilhar um pouco com vocês aqui, poder trocar, poder trazer algum conteúdo que possa ser um conteúdo de valor na sua caminhada e na sua trajetória. Bom, para quem não sabe, eu sou advogado. E quando eu me envolvi com essa indústria do marketing de relacionamento, há quase 8 anos atrás, eu acreditei que o Cadu, que começou essa atividade, que começou a empreender dentro desse segmento, era um homem preparado para ter grandes sucessos. Eu acreditei que a minha história de vida, eu acreditei que as minhas habilidades, eu acreditei que quem eu era o suficiente, ou seria o suficiente para eu ter grandes resultados. E a partir desse momento, eu comecei a colocar muito foco e muito peso sobre os resultados. Eu comecei a querer muito crescer. Eu comecei a me cobrar demais pelos resultados dentro desse trabalho. Eu achei que eles viriam, porque eu acreditei que eu já estava pronto. Eu achei que eles viriam quase que como num passe de mágica. E aí eu percebi que eu comecei a perder um pouco daquilo que eu sempre tive como lema de vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Que é simplesmente você compreender que para você conquistar algo na sua vida, você não tem que colocar o foco na conquista, você tem que colocar o foco no processo. Que para você poder ter alguma coisa de grande, conquistar e construir algo grandioso em resultados, você tem que focar no processo de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um profissional melhor e de fazer aquilo que os profissionais fazem, fazer aquilo que as pessoas de sucesso fazem, para que aí sim você possa ter resultados extraordinários. Durante muito tempo eu coloquei muito peso sobre o conquistar, sobre o resultado. Talvez você que esteja aí hoje está pensando muito no que você vai se tornar de dinheiro, de títulos, de viagem. E eu quero que você mude um pouquinho a sua maneira de enxergar a vida. Eu quero que você coloque todo o seu foco naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai desenvolver, naquilo que você vai evoluir e naquilo que você tem que fazer, que colocar em prática, que realmente colocar atitude e ação necessárias para que aí sim você comece a ter resultados como consequência. Então eu quero falar rapidamente com vocês um pouco sobre configuração mental, sobre mindset, sobre como é que você tem que enxergar, como é que você tem que se comportar diante desse negócio e também sobre atitudes de maneira bem pontual. Vamos falar um pouquinho sobre mindset. A dica que eu posso te dar é a seguinte: se você quer ter resultados extraordinários, modele a maneira como pessoas que já possuem o resultado que você quer possuir pensam. Porque eu, como advogado, funcionário de um escritório de advocacia, tinha uma configuração mental específica. E para esse negócio, a configuração mental que a gente precisa, muitas vezes é diametralmente oposta do que a configuração mental que você foi catequizado durante toda a sua vida. Durante anos você foi treinado para ser funcionário, durante anos você foi treinado para ser um autônomo. E aqui dentro desse negócio, se você não começar a se comportar e a pensar como um empreendedor, você tende a se frustrar, você tende a fraquejar, você tende a recuar. Não é porque você é fraco, é porque a sua cabeça muitas vezes não está condicionada, não está preparada, não está alinhada com esse negócio. E as suas ações, por consequência, acabam também não estando alinhadas. Então, descubra, cara, você quer se tornar diamante? Como os diamantes pensam? Descubra como eles reagem diante das adversidades. Descubra como é o comportamento desses diamantes e como é a ação que eles imprimiram para chegar a diamantes. E simplesmente modele-os, mantendo a sua essência,
Mantenha sempre a sua essência, não tente copiar alguém que está aqui. Seja sempre a sua melhor versão, tentando modelar a maneira de pensar e a maneira de agir de alguém que já tem o sucesso que você gostaria de ter, tá? Então, mentalidade, vamos falar um pouquinho sobre mindset. Tem várias coisas que vocês podem evoluir durante essa caminhada. Aqui, eu trouxe para vocês algumas características, 4 na verdade. 4 atualizações que talvez façam sentido para você, que é funcionário público, funcionário privado, ou que é um profissional liberal, como eu sempre fui. Por exemplo, uma das coisas que me deixava muito chateado durante o começo da minha trajetória, é que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Quem aqui é ansioso demais? Levanta a mão. Cara, é foda, né? Porque a gente quer tudo para amanhã, aliás, para ontem, né? A gente quer tudo para ontem, a gente não dá tempo ao tempo. Não faz sentido a gente fazer neném e esperar 9 meses para nascer. Podia ser amanhã. Só que a realidade é que no mundo do empreendedorismo, você muitas vezes vai ter que plantar durante anos, para que só depois venha a colheita. Normalmente, no funcionalismo público ou privado, você está condicionado a plantar e colher todo 5º dia útil do mês. No profissionalismo liberal, como autônomo, você está acostumado a fechar um contrato e cair comissão, em fechar uma consulta e cair comissão. E aqui, cara, você tem que estar preparado para plantar durante anos, se necessário for, para que daqui a alguns anos você tenha uma colheita abundante. E o problema não é só o seu imediatismo, é você não estar preparado com a configuração mental correta para poder passar por esse processo, entendendo que o processo é mais lento, é mais vagaroso do que, de repente, o funcionalismo ou o mercado autônomo, ou até que o empreendedorismo tradicional. Outras coisas, negligência. Tem gente que faz esse negócio quando lhe convém. E se você fizer esse negócio quando lhe convier, você receberá resultados quando convier ao além. Aqui você tem que ter responsabilidade. É o seu negócio, depende de você. E mais do que isso, especialmente quando você está no começo da sua trajetória, gente, que você está sozinho, é você e você na sua rede, aí sim, só depende de você mesmo. Se você for negligente, se você não fizer aquilo que você sabe que você tem que fazer, não há santo que te ajude. Você vai ter que assumir responsabilidades dentro do seu negócio como empreendedor e como empreendedora. Coisas que muitas vezes você deixa para lá quando você é funcionário de uma empresa, e eu sei que tem muito disso. Você deixa para lá porque não é sua responsabilidade, não é seu departamento. Dentro desse negócio você vai ter que fazer um pouquinho de tudo. Quando falta faxineira, você tem que varrer. Quando falta alguém da sua equipe, você tem que cobrir. Quando alguém está com medo de apresentar, você tem que assumir. Então, responsabilidade, autorresponsabilidade. Outro mito da nossa indústria: aqui você vai trabalhar muito menos, aqui é mais fácil. Aqui você vai ficar rico em 1, 3, 5, 7. Em 5 anos você está rico. Pode ser que sim, como pode ser que não. Você não vai trabalhar menos sendo empreendedor, não, gente. Quem disse isso? Quem disse que é mais fácil? O empreendedor de verdade, ele pode não estar trabalhando 24 horas por dia, mas o seu coração tem que estar 24 horas por dia com a Juness. A paixão que você tem dentro desse negócio, por mais que hoje talvez você não pode abandonar o seu tradicional. Talvez você nem queira, porque você goste daquilo que você faz. Mas se você não entender que o empreendedor muitas vezes vai ter que trabalhar muito mais do que um funcionário, passar várias noites em claro, e se você não estiver disposto a isso, você tende a desistir. Quem é empreendedor no tradicional sabe do que eu estou falando. Quantas noites em claro, quantos problemas para resolver, quantas vezes você não trabalhou nos finais de semana. Tem gente que quer ter grandes resultados, mas não está disposto de abdicar da cerveja da sexta-feira à noite. Quantas cervejas eu tive que abdicar de sexta-feira à noite? Quantas vezes eu deixei de ir no futebol para poder trabalhar? Só que hoje eu posso comprar um Campo Society na minha casa, se eu quiser. É aí que está a diferença. A diferença está em você abdicar momentaneamente de algo.
É momentâneo o sacrifício para que você colha lá na frente. Esteja disposto a isso. Esteja disposto a trabalhar muito mais do que qualquer outra profissão, muito mais que qualquer outro negócio. E por fim, se adaptar. Sabrina falou disso. Você vai ter que resolver muito problema, porque problemas aparecerão, mudanças na trajetória aparecerão, novas estratégias aparecerão. O mercado ele vai mudar nesses próximos anos. A cada dia a gente está vivendo mudanças. Não seja uma pessoa inflexível, uma pessoa imutável. Seja uma pessoa que se adapte às estratégias, às promoções, às orientações das pessoas que já têm sucesso. Seja crítico, mas não seja teimoso. Seja uma pessoa que seja flexível dentro do seu mercado, dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. A adaptabilidade para lidar com pessoas é fundamental, porque haverá pessoas diferentes dentro do seu grupo, da sua cultura, em diferentes graus de escolaridade, em diferentes famílias, e você vai ter que se adaptar às mais diversas situações. Então percebam que o seu cérebro, ele tem que sofrer muitas vezes um reset, um update. Você vai ter que muitas vezes reprogramar a forma como você reage, a forma como você pensa quando as coisas acontecem na sua vida, porque isso sim vai te preparar para ter o resultado lá na frente. Você desiste não é porque você é fraco, é porque seu cérebro não está programado para lidar com a demora do resultado, por exemplo. É porque seu cérebro não está programado para lidar com a mudança de estratégia de uma empresa. É porque o seu cérebro não está programado para você ter que trabalhar de madrugada. Comece a trabalhar aqui, comece a devorar conhecimento, conteúdo e a história dessas pessoas que estão aqui na frente com sucesso. E óbvio, atitude. Não basta você estudar, não basta você ficar na sua casa programando sua mente. Até porque a ação vai ajudar muito mais do que o livro. Scott Olsen falou muito sobre isso. A ação, a prática vai preparar sua mente. Então vai para o campo praticar. Vai para o campo fazer aquilo que você é contratado para fazer. Chega de desculpa, chega de vitimismo, chega de medo. Está na hora de você se tornar o líder que você nasceu para ser e ir por aí falar para as pessoas. Eu respeito demais você que está com desafio, mas eu sei que você pode mais. E basicamente as suas atitudes, elas têm que estar dentro desse funil. É basicamente isso que você vai fazer para o resto da sua vida como um distribuidor de sucesso no marketing de relacionamento. Só que é óbvio que eu sugiro que você faça uma atitude, uma ação disruptiva, uma ação diferente, uma ação muito mais massiva do que você vem fazendo. Não basta, você tem que fazer mais. Não acredite que fazendo mais ou menos resultados virão. Os resultados só virão àqueles que estiverem fazendo de uma maneira extraordinária. Claro, os resultados extraordinários, mas creio que todos aqui querem ter resultados extraordinários. Então se você quer ter resultados extraordinários, você vai ter que se tornar o melhor. Você vai ter que buscar a cada dia a evolução, e você vai ter que fazer mais. Primeira coisa, quantidade. Aumente a quantidade dos seus esforços. Está falando com uma pessoa por dia, fale com duas. Está fazendo uma reunião caseira por semana, a partir de hoje faça duas. Está indo na Open com uma média de 1 convidado por Open, leve 2. Aumente a quantidade. Consequentemente, você vai aumentar a sua qualidade. Você vai melhorar a sua performance. Você vai se tornar um profissional melhor e mais capacitado e vai começar a colher mais resultados, porque você vai ser mais eficiente. Estude o seu mercado. Estude o marketing de relacionamento. Estude a Juness. Constância. Não vai e para. Tem gente que vai e para. Tem gente que faz uma semana bem e para. Não para, meu filho. Não para, Benê. Vai andando. A vida é igual uma escada rolante. Você tem que subir uma escada rolante com ela descendo. Se você subir numa velocidade menor do que ela desce, ela te joga para baixo. Você precisa manter-se em movimento. Se você parar para descansar, você volta para baixo. Sempre mantenha-se em movimento, subindo a escada rolante. Não adianta você fazer uma semana bem trabalho, depois uma semana se tirar de férias. É muito melhor a constância do que a velocidade muitas vezes. E por fim, atente-se aos detalhes. Atente-se a cada detalhe que cada líder vai falar aqui hoje. Às vezes é uma palavra que ele diga que muda a sua vida. Para poder fechar, eu tenho uma filosofia
que todos aqui nasceram leões. Todos aqui são leões. Deixa eu ver se são leões mesmo. Quero ver se vocês conseguem urrar comigo que nem um leão. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Eu acho que eu ouvi um... aí no meio. Muitas vezes, você que está aqui é um leão. Só que você está vivendo, convivendo. Você nasceu, você foi criado, você foi catequizado, você foi educado para ser uma ovelha, para ser uma pessoa que só cumpre ordens, para ser uma pessoa que apenas recebe um pouquinho de ração no final do mês para poder sobreviver. Agora, numa boa, deixa eu contar minha história para vocês. Eu sou fruto de um casal que não deu muito certo, meu pai e minha mãe. Eles se separaram quando eu era um bebê. Eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, chamada Amparo, interior de São Paulo. Morávamos eu, minha mãe e minha avó num apartamento de 50 metros quadrados. A minha mãe tinha que todo dia pegar o fusquinha branco que ela tinha, ir para Serra Negra, uma cidade vizinha, para poder trabalhar e voltar. Quem teve que me criar foi a minha avó. A minha avó era aposentada do Estado. A gente sempre passou muita dificuldade financeira. A gente sempre passou muita dificuldade com relação a dinheiro. Nunca faltou amor, mas sempre tivemos que apertar o nosso bolso para não gastar tanto. E eu sempre tive um desejo de mudar a vida da minha família e de construir a minha família com a minha esposa e com a minha filha em prosperidade e em abundância. E eu sabia que dentro de mim eu era um leão. Só que eu podia ter escolhido me tornar uma ovelha. Eu podia ter me vitimizado. Eu podia ter dito para todo mundo que realmente eu nasci numa cidade pequena. Meus pais se separaram, eu sou uma vítima do sistema. Eu sou um adolescente rebelde, que porque meus pais não me deram amor e não estiveram comigo, por isso que eu não venci na vida. Eu decidi escrever uma história diferente. Eu decidi me tornar o leão que eu nasci para ser. Tem leão aqui nessa arena? Levanta! Levanta, deixa eu ver se tem. Tem leão aí? Levanta! Deixa eu ouvir se tem leão. Deixa eu ouvir. Uau! Vai ser o leão que você nasceu.